Eu sou o João Largo, da Sinai Consultoria, e vamos, a partir de hoje, apresentar uma série de vídeos sobre o tema liderança. E o tema de hoje é autoliderança. Para tratar desse importante assunto, estamos aqui hoje com a Cláudia Watanabe, que é consultora de gestão estratégica de pessoas. Boa tarde, Cláudia, tudo bem? Boa tarde, João, tudo bem e você? Tudo ótimo, ainda mais tratando de um assunto tão relevante para os nossos dias atuais, né? Com certeza. A gente fala de liderança, mas hoje o foco é talvez o passo inicial, né, desse processo de liderança, que é a autoliderança, né? Exatamente. O que é, Cláudia? O que você pode nos dizer do que é a autoliderança? Acho que você tocou num ponto bem interessante, que nós estamos numa fase onde nós precisamos cada vez mais trabalhar nosso autoconhecimento. E a autoliderança nada mais é a possibilidade de você se conhecer mais, a possibilidade de você saber quem você é, o que você pode fazer, quais são os pontos a serem trabalhados para que você possa liderar cada vez mais, com muito mais eficiência, com muito mais agilidade e principalmente fazer com que as pessoas entendam exatamente o tipo de líder que você pode se tornar dentro das empresas e diante de suas equipes. É muito difícil você ser um líder sem você saber exatamente aquilo que realmente você pode oferecer para as pessoas. A liderança sempre começa por você. E a autoliderança eu primeiro preciso aprender a me autogerenciar, eu preciso aprender a me autoconhecer para eu poder entender, ter a empatia e a possibilidade de compreender melhor as pessoas que estão ao meu redor. Então a autoliderança eu entendo hoje cada vez mais, até em função de toda essa fase, de toda essa era que nós estamos, né, com tanta tecnologia que está ao nosso redor, quando se trata de ser humano, eu acho que a autoliderança é um tema absolutamente pertinente. Perfeito, Cláudia. Quando nós falamos de autoliderança, a primeira coisa que vem na nossa mente realmente é o autoconhecimento, né? Mas nós temos ciência de uma pesquisa feita, saiu na revista Exame recentemente, de uma psicóloga organizacional, onde ela entrevistou 5.000 pessoas e somente 15% foi detectado que tem esse autoconhecimento. Qual seria a dificuldade de se autoconhecer? Né? É uma falta de uma visão interior, de uma análise interior, ou falta uma didática mais clara para que a pessoa saiba os passos a seguir? O que a pessoa tem que identificar nela para dizer, hoje eu me conheço realmente? Dentro da minha experiência em treinamentos que nós temos dado, ou até mesmo dos atendimentos que eu tenho feito em desenvolvimento de liderança, ou até mesmo de carreira, onde nós, na maioria das vezes, onde nós detectamos alguns pontos para que as pessoas possam ter uma noção maior de qual carreira a seguir, entendemos que o autoconhecimento é um fator absolutamente essencial, até para ele saber exatamente o que ele pretende fazer do futuro dele, qual o propósito dele, qual é o objetivo dele. E eu acho que até em função da tecnologia, em função de tudo que tem acontecido, com todas essas disrupções, com todas essas mudanças muito rápidas, eu acho que nós não temos parado muito para poder pensar em nós mesmos. Então, temos aquele momento de nós nos entendermos para que nós possamos entender também os outros. Então, eu acho que o autoconhecimento, eu não acredito que seja algo que seja desmerecido, mas eu acho que ele está um pouco esquecido. Eu acho que há uma necessidade, cada vez mais, eu acho que existe uma necessidade, até para que você possa trabalhar melhor as interações humanas, né, os relacionamentos interpessoais, para você trabalhar melhor as suas lideranças, trabalhar as suas negociações. Então, tudo aquilo que envolve o ser humano, eu acho que cada vez mais é importante você trabalhar seu autoconhecimento para que você possa lidar literalmente com essas adversidades que nós lidamos todos os dias. Ok. Quando nós damos os treinamentos de liderança na Sinai, né, você está sempre junto conosco fazendo esse trabalho, nós sempre nos preocupamos em instrumentalizar as pessoas, os treinandos, para que eles possam, de uma forma palpável, né, entender esse processo de autoconhecimento. Porque um assunto tão abstrato, se você não instrumentaliza, não traz ferramentas para que a pessoa interaja com elas, não existe uma introspecção, uma interação maior, não existe uma vivência em relação a isso, né? Então, se nós fôssemos colocar em grau de importância dentro da autoliderança, o autoconhecimento e o autogerenciamento, nós podemos enxergar isso de uma forma paralela, igual, ou existe um grau de importância entre eles? O que você acha, Cláudia? Eu acho que eles correm meio concomitante. Concomitante. Conforme você vai se autoconhecendo, conforme você tem uma noção
maior de quem você é e daquilo que você pode oferecer para o mundo, né? Pensando que nós somos seres do mundo. Então, eu acho que você colocar isso em ação e trabalhar melhor isso, gerenciamento nada mais é que você ter altos feedbacks com relação ao seu comportamento. Então, você entrar em ação e, ao mesmo tempo, verificar o quanto que realmente isso está sendo potencial para aquilo que você gostaria de entregar. Então, eu acho que autoconhecimento e autogerenciamento, eles andam bem concomitantemente. Muito próximos. Muito próximos do que nós esperamos em termos de resultados positivos. Perfeito. Eu estudando mais profundamente esse tema, ouvi de um mestre da área, da própria área, dizer uma frase muito importante. Eu não vou poder dar os créditos agora, porque eu realmente não me recordo o nome dele, mas aquilo que ele falou foi tão importante que superou até o nome de quem disse, né? A pessoa que disse isso pode estar nos ouvindo, eu peço perdão por não dar os créditos, mas em algum momento a gente pode estar colocando isso no histórico do vídeo. Ele disse que o autoconhecimento é como uma mochila que você tem nas suas costas desde que você nasce. Exatamente. E você, dentro do seu dia a dia, tudo que você vive, você vai colocando nessa mochila. Então, as suas crenças, seus valores, tudo que você passa, todos os sentimentos, todas as suas visões que você tem de mundo, que vão sendo aprendidas durante esse período de vida, você coloca nessa mochila. E o autoconhecimento, na verdade, seria o momento onde você pega essa mochila, tira das costas, senta com ela, abre e começa a analisar cada item que tem na mochila. Uhum. E existe uma ligação, como se fosse um laço dessa mochila com os seus neurônios e com o seu coração. Perfeito. Eu achei lindo isso, eu achei que resumiu de uma forma muito bacana o que é o autoconhecimento. Traz uma visão prática daquilo que as pessoas têm dificuldade. Então, essa autovisitação seria o ponto fundamental de você lidar com os seus sentimentos, entendê-los. Claro. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu me expressei de tal forma? Buscando isso no seu passado interior, das suas vivências, da sua educação. Você concorda com essa forma de pensar ou nós acrescentamos algo? Não, com certeza, sem sombra de dúvida. Até porque, retomando a questão da liderança, né, da liderança em si, são exigidas tantas coisas do líder hoje em dia, principalmente em função às pessoas. E para que ele possa até atender essas necessidades, eu acho que um tema principal que tem se colocado muito, tem se divulgado bastante, difundido bastante, é a necessidade do líder ser um ser resiliente, né? De como você lida com as adversidades, de como você faz com que toda essa situação de adversidades que nós passamos no dia a dia, elas sejam muito mais como uma experiência para que você possa trabalhar isso como um aprendizado e, de certa forma, você ser um líder cada vez melhor. A resiliência, ela, de certa forma, ela consegue entender, nós entendemos que a resiliência, ela só vai ser eficaz a partir do momento que nós tenhamos a possibilidade de nós nos conhecermos. Porque se nós não entendermos exatamente o que você disse, em relação aos nossos valores, entender melhor sobre as nossas crenças, entender melhor sobre os paradigmas que, de certa forma, nos bloqueiam para uma série de coisas que nós entendemos que muitas vezes é só uma questão de interpretação e até mesmo de autopercepção. E a partir do momento que nós temos isso de uma forma mais clara, não necessariamente que isso tenha que ser totalmente explícito para nós, mas que nós tenhamos um entendimento disso. Eu entendo que, por exemplo, a resiliência seja uma coisa muito natural, de você entender aquilo que realmente te faz ser uma pessoa muito mais flexível, muito mais adaptável àquilo diante de todas essas disrupções, de todas essas mudanças que hoje nós temos. Hoje a resiliência realmente ela é muito importante, porque as mudanças elas não são como antigamente, né? Na nossa época, que levava 10 anos, 5 anos. Hoje nós temos disrupções, nós temos mudanças diárias, semanais, né? Então é muito importante que nós tenhamos essa habilidade de lidar com isso. Mas para que nós possamos ter essa habilidade de uma forma muito mais consciente, eu acho que o autoconhecimento é absolutamente primordial. É um fator de início, né? Sim. Qualquer situação, quando nós falamos do mundo corporativo principalmente, qualquer situação, qualquer planejamento, qualquer demanda que vai haver em algum processo, o autoconhecimento ele sempre vem
à frente na liderança. Você falou uma palavra que hoje ela está até em moda, né? Que é a disrupção. Nunca foi se falado tanto de disrupção como nos dias atuais. E é óbvio que os motivos são óbvios, as mudanças constantes e rápidas, as tecnologias avançando de uma forma tão ágil, onde o homem não consegue, muitas vezes, superar em conhecimento aquilo que a máquina vem trazendo de desafios. Acompanhá-los não é realmente uma tarefa fácil. Não é tarefa fácil. E o desafio hoje do mundo corporativo, eu entendo que já está justamente nessa disrupção. Sim. O grande desafio que eu entendo é o desafio de você ter um conhecimento de algo, né, antes mesmo daquilo acontecer. Você tem que prever um futuro, criar cenários para que você coadune isso ao seu conhecimento. E aí as palavras resiliência, e criatividade e vários outros fatores, eles entram como fator preponderante. Sim. Isso faz parte do autoconhecimento, Cláudia? Sem sombra de dúvida. Nós falamos muito, você até comentou essa questão dessa era disruptiva, nós entramos muito nessa questão das mudanças tecnológicas. Nós fazíamos, né? Pelo menos algumas décadas atrás, nós fazíamos o planejamento estratégico, nós fazíamos os planejamentos corporativos numa média de 5, 10 anos, né? 10 anos era uma coisa absurda. Exato. E hoje em dia, os planejamentos eles são feitos de hoje para amanhã, até em função de tecnologias, não que são criadas aqui, mas são criadas em outros lugares, mas que em função de toda essa facilidade, aquilo que foi concebido em outro lugar, nós temos aqui a possibilidade de colocar em prática. Sim. Então, quanto mais nós tivermos essa preparação, né, essa autopreparação de quem realmente nós somos, nós vamos estar preparados para lidar com essas questões. Entendo. Não tem como mudar, cada vez mais isso vai ser exigido. As lideranças vão ser exigidas disso, as equipes são exigidas disso, porque nós precisamos estar preparados para as mudanças que podem acontecer de uma hora para outra. Podem acontecer sem qualquer tipo de anúncio. Aquilo que nós entendemos que amanhã pode acontecer, isso pode acontecer hoje, por algum motivo. Então isso é muito importante, por isso que é muito importante nós estarmos preparados para isso. E a melhor forma para poder lidar com isso é nós estarmos preparados conosco, de quem realmente nós somos. Perfeito, perfeito. É interessante nós entendermos, nós temos algumas vivências dentro da Sinai Consultoria. Algumas empresas, não muitas, mas algumas empresas, quando elas nos procuram para um treinamento, algumas pedem um treinamento motivacional. Né? Precisa motivar a minha equipe, e nós não somos uma empresa de palestras motivacionais, mas atrás desse pedido nós identificamos algo maior, mais importante. Quando nós vamos buscar o diagnóstico daquela necessidade, muitas vezes nós identificamos que o fator de perda de motivação são alguns gaps encontrados na liderança do grupo. Né? A liderança muitas vezes não está totalmente preparada para lidar com aquele grupo, com aquelas pessoas dentro daquele contexto da empresa. E quando nós verificamos mais profundamente, nós verificamos que falta o tato de entender as demandas até internas. Sim. As próprias demandas, os porquês, né? O propósito de estar ali liderando aquela empresa. Nós caímos novamente na autoliderança. Então, muitas vezes a empresa ela verifica uma necessidade de algo e ela não consegue identificar. E nos procura com essa situação. Sim. E nós, vasculhando as situações internas, dentro da cultura mesmo da empresa, nós identificamos que são pontuais os problemas em alguns líderes. Isso cai novamente na autoliderança, Cláudia. Total. Motivação é um tema bem discutível, né? Sempre as pessoas perguntam se a empresa ela tem como motivar as pessoas, a liderança, a motivação é algo intrínseco, o quanto a liderança ela é responsável pela motivação da sua equipe, é algo bem discutível.
mas é algo que nós não temos, literalmente nós não temos como tirar a responsabilidade da liderança perante a sua equipe. De uma forma ou de outra, seja ela incentivando as pessoas intrinsecamente diante de tudo aquilo que ela pode e que as pessoas elas podem contribuir para a empresa, ou até mesmo diante de todas as tarefas e desafios que ela vem a colocar para suas equipes e que faz com que ela busque outras formas de desenvolvimento, né? Aí nós estamos falando de questões extrínsecas, de uma forma ou de outra, dentro daquela equipe, o papel do líder é essencial para que esse sentimento de motivação, de certa forma, ela venha a se aflorar. A autoliderança, ela é muito importante porque se eu não estou motivado, se eu não me conheço, eu não sei exatamente aquilo que me motiva, como é que eu vou ter condições de fazer isso diante da minha equipe? A minha equipe, de certa forma, ela se baseia no meu exemplo, naquilo que eu posso oferecer e naquilo que, de certa forma, eu tenho para passar para eles. Então, é a questão do modelo. Então, eu não tenho condições de me motivar, eu não tenho condições de motivar a minha equipe se eu não estiver motivada. Se eu não souber exatamente aquilo que realmente me traz prazer, aquilo que me traz vontade de mostrar o meu melhor e buscar o melhor de cada um da minha equipe. Eu preciso, isso é uma necessidade que a liderança ela precisa buscar para que ela possa trazer o melhor de cada um, mas em primeiro lugar é importante ela descobrir qual é o melhor dela para ela poder fazer isso. E a autoliderança faz muita diferença com isso. Por quê? Porque ela faz a gestão dos seus sentimentos. Ela faz a gestão desse autoconhecimento, ela faz a gestão de todas as habilidades, dos talentos e de tudo aquilo que ela aprendeu, de toda a experiência de vida que de certa forma faz muita diferença, tanto pessoal como profissional, faz uma diferença muito grande para que ela possa, de uma certa forma, tangibilizar um pouco daquilo que ela pode trazer junto à equipe. Então isso faz muita diferença. Eu entendo dessa forma também. Quando nós falamos de liderança intermediária, né, nós temos a visão top-down, né, onde você tem a liderança top, né, a liderança máxima da empresa, engajando a liderança intermediária, que por sua vez tem as suas equipes. Você acha que as empresas, apesar de todas quererem, né, isso é consenso, empoderar a sua liderança intermediária? Como você vê isso que está acontecendo no mercado hoje, Cláudia? As empresas elas querem a sua liderança intermediária ali empoderada para ter um sucesso de equipe. Mas as empresas realmente querem isso, Cláudia? É um ponto nevrálgico, né? É aquela coisa, né? Querer a gente quer, né? Isso aí querer não é poder, né? Vamos dizer assim. Querer todos querem. Claro que todos os empresários, donos de empresas, as lideranças eficazes, elas são as mais bem-vindas possíveis, né? Quanto mais você tiver pessoas, tiver líderes que possam trazer o melhor das pessoas de resultados para a empresa, com certeza eles são os mais bem-vindos, não tem sombra de dúvida. Agora, lidar com o empoderamento dessa liderança é um ponto um pouco crítico, porque em muitas situações existe uma necessidade de se trabalhar o que nós chamamos de top-down. As cabeças das empresas, é importante eles entenderem que qualquer tipo de desenvolvimento, qualquer tipo de liderança, de autoconhecimento que faça diferença no comportamento das pessoas, isso vai afetar em todos os níveis, tanto vertical como horizontalmente. Então é importante que os donos, os diretores de empresas tenham muito certo, tenham de uma forma muito clara o que realmente eles esperam das suas equipes. E aí nós estamos falando, inclusive incluindo eles em tudo isso, né? De como é que eles se incluem nessa necessidade deles também se desenvolverem. O autoconhecimento não é só para as pessoas que vão lidar basicamente nas questões de relacionamento com as suas equipes. Nós estamos falando de autoconhecimento, de autoliderança, inclusive em negociações. Quando você vai fazer negociações, independente do nível, independente do tamanho da negociação, a autoliderança faz muita diferença para que você possa lidar, inclusive com as questões mais críticas de uma negociação. Então, isso faz muita diferença.
E por isso, exigir isso da média liderança, sempre eu acho que a média liderança é aquela coisa que eu sempre falo que é recheinho do biscoito, biscoito recheado, que é pressão de cima e pressão de baixo. É verdade. É muito importante eles entenderem o que eles querem e por que eles querem isso. Exigir isso deles, exigir esse desenvolvimento, exigir uma alta performance deles, e com isso é claro que a autoliderança, autoconhecimento, autogerenciamento, etc., faz muita diferença com tudo isso, mas exigir isso é importante, mas o fator principal é por que eu quero isso. Porque senão não adianta, um motivo, um propósito para tudo isso, para que possa ser exigido para que possa ser exigida essa mudança, esse desenvolvimento das lideranças. Perfeito. Te agradeço hoje pelo conhecimento, né? Pelo conhecimento compartilhado. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Começamos hoje o primeiro de uma série de vídeos onde nós vamos mergulhar aí no mundo corporativo com esse tema tão intrigante que é a liderança, um desafio para o nosso mundo corporativo atual. Quero agradecer a todos que nos acompanharam nesse vídeo, que estiveram conosco esse tempo todo. Nós vamos manter os canais abertos para que nós possamos conversar com vocês. Mandem suas dúvidas, seus questionamentos, através das nossas mídias sociais que estão aí no rodapé do nosso vídeo, dos nossos telefones, nossos contatos. Agradeço a todos e até a próxima.